E vamos começar essa edição do Jornal Jovem Pan falando sobre a transição de governo. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, coordenador desse processo, assinou hoje 3 portarias que marcam o início formal dos trabalhos. Vamos conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa, que vai trazer os detalhes da informação para a gente. Yasmin, conta para a gente quais são os nomes indicados e quais áreas já foram definidas. Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan. Como você disse, hoje começou oficialmente, esses trabalhos da equipe de transição com a assinatura dessas 3 portarias pelo coordenador dessa equipe, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Uma portaria institui efetivamente, essa equipe de transição, um trabalho de transição. Uma segunda portaria, ela cria o Conselho de Transição Governamental, com 12 nomes de pessoas ligadas a partidos que fazem parte das legendas ali que dão apoio à candidatura, desde o primeiro turno, à candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E uma terceira portaria trata ali de pedir informações para o Tribunal de Contas da União. Essas informações para garantir ali que todas as informações relacionadas à questão orçamentária, a questão envolvendo essas coisas de recurso estão em dia, prestação de contas, segundo o próprio vice-presidente eleito disse. E como você bem comentou, 12 nomes, mas também existem nomes além desses 12. Por exemplo, o grupo técnico, serão 31 grupos técnicos, segundo o próprio vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, 31 grupos técnicos que ao longo de todo esse processo de transição, eles vão anunciando, a equipe de transição vai anunciando aos poucos o nome dessas pessoas que vão integrar os grupos técnicos. Hoje foram divulgados os 2 primeiros grupos e os nomes desses grupos que vão compor. O grupo técnico da área econômica e também o grupo técnico da área de assistência social. A gente separou o trecho da fala do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin falando a respeito exatamente de quem vai compor esses 2 grupos. Vamos ouvir. Começamos o núcleo, o grupo técnico, o grupo de transição, o grupo técnico na área de economia, com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa e Pércio Arida. E o grupo técnico de assistência social, também com 4 lideranças, 3 mulheres. Simone Tebet, senadora, a doutora Márcia Lopes, a ministra Tereza Campelo e André Quintão. Aí amanhã a gente divulga outros nomes. Olha, Daniel, também a gente separou aqui outros 4 nomes que foram anunciados hoje como coordenadores. Aloysio Mercadante, que é o coordenador do grupo técnico do Gabinete de Transição. Floriano Pêsaro, que é o coordenador executivo do Gabinete de Transição. Gleice Hoffmann, que fica responsável pela articulação política desse gabinete. E também Janja da Silva, a mulher do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que ela é coordenadora da organização da cerimônia de posse, desse momento da posse. Esses membros do gabinete de transição, eles podem inclusive requisitar informações públicas de órgãos públicos, entidades da administração pública e também requisitar apoio logístico, técnico de pessoas, de servidores que vão integrar toda essa equipe de transição. A princípio serão ali 50 nomes, servidores ali que serão nomeados exclusivamente para esse momento aqui da transição do governo, mas o Partido dos Trabalhadores fala em algo em torno de 100 pessoas participando desse momento, porque podem ter também servidores cedidos e voluntários. Um ponto importante que foi destacado por Geraldo Alckmin nessa coletiva de imprensa que ele deu hoje para anunciar todos esses nomes foi o seguinte, que essas pessoas que vão compor a equipe de transição não necessariamente estarão no governo Lula. A gente também tem essa fala de Geraldo Alckmin. Vamos ouvir.
O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Esse é um trabalho de 50 dias, é um trabalho de praticamente 2 meses, que é de agora até a posse, para ser exato, até uma semana depois da posse. Então, esse é um trabalho buscando informação, continuidade de serviços públicos, não interrupção de serviços públicos, transparência, enfim, regido por lei e pautado aí no interesse público. Daniel, logo depois dessa coletiva aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, de onde eu falo ao vivo, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi para o Congresso Nacional participar de reuniões com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, até vai se encaminhar para a residência oficial para essa reunião com o Pacheco e também costurar ali acordos, costurar ali como vai ser o texto da PEC da transição, aquela PEC que a gente vem tratando aqui na programação da Jovem Pan e que a intenção do Partido dos Trabalhadores, do novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é que essa PEC traga ali recursos necessários para bancar todas as promessas de campanha. E Geraldo Alckmin foi fazer essa articulação lá dentro do Congresso Nacional. Agora, a expectativa é que Lula chegue por volta das 8h30 da noite aqui em Brasília e amanhã ele também cumpra uma agenda aqui na capital do país. Tá certo. E Yasmin Costa continua com a gente. Eu só preciso fazer o nosso primeiro giro com as análises de Rodrigo Constantino, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Boa noite a você. Então, o grupo responsável pela transição começa a ter uma cara. Destaco rapidamente essas informações trazidas pela Yasmin. Um conselho político com integrantes das siglas que apoiaram Lula no primeiro turno, mas também que acabaram manifestando apoio ao longo da campanha de segundo turno, e foram divulgados os coordenadores da transição: Mercadante, Gleisi Hoffmann, Floriano Pêssaro, político conhecido aqui de São Paulo, além de Janja, a esposa de Lula. E os grupos técnicos serão 31 grupos, em Constantino. Hoje foram divulgados os nomes dos grupos de Economia e Assistência Social. O grupo de Economia vai contar com nomes conhecidos, chamados de Pais do Plano Real. Destaco André Lara Rezende e o Pércio Arida, e também o de Assistência Social, que terá a participação de Simone Tebet, a senadora do MDB. São nomes que podem agregar valor. Teve um cálculo político na escolha desses nomes, Constantino? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Sim, o cálculo é muito político, é agradar ou recompensar aqueles que deram apoio, né, um apoio importante, até para ajudar na criação da imagem um tanto falsa, na minha opinião, do Lula moderado, né? Então é óbvio que um Pércio Arida ou um André Lara Rezende acalmam um pouco o mercado, em que pese ser um certo exagero, na minha visão, colocá-los como os responsáveis, os pais do Plano Real. Eu acho que o Gustavo Franco, por exemplo, é um economista que tem muito mais esse papel ali. Mas, sem dúvida, são economistas mais responsáveis, mais sérios, apesar de, por exemplo, no caso do André Lara Rezende, ele ter marinado de uns anos para cá, né? Ele se tornou ali muito próximo da Marina Silva já e deixou para trás um pouco a visão mais ortodoxa econômica. Agora, é curioso que esses nomes são anunciados pelo Geraldo Alckmin, mas logo atrás está ali o Aloysio Mercadante. Ele é o economista do PT e ele pensa de uma maneira diferente. Então, ainda fica na cabeça de muitos a dúvida de como vai ser o governo, até porque o Geraldo Alckmin deixou claro que isso não é necessariamente a composição ministerial, são as equipes de transição. E surgem nomes aí como balão de ensaio que denotam um grau de radicalismo muito grande. Por exemplo, o ministro da Cidade poderia ser Guilherme Boulos, aquele que comanda o MTST, que é um grupo que promove invasões à propriedade, né? Então é algo assustador. Então nós vamos ter que aguardar ainda para ver a cara que vai ter o governo, mas hoje, olhando a fotografia, parece muito mais uma divisão do butim. Quer dizer, chegaram, ganharam e agora precisam atender aqueles que foram os companheiros na jornada.